Então, a nossa mensagem, como eu falei antes, o título dela é O Fardo. E o que diz o fardo? Cada qual levará sua própria carga. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 5. Então, vejam a profundidade dessa mensagem, né? E cada um de nós temos algo para passar, não é o outro que vai passar por nós. Por que comigo? Por que só acontece comigo isso? Porque essa é a minha carga, né? A ter que passar. Então, quando a ilusão o fizer sentir o peso do próprio sofrimento como sendo opressivo e injusto, recorde que você não segue sozinho no grande roteiro. Então, nós estamos sempre acompanhados. Deus, nosso Pai, da espiritualidade encarregada de nos acompanhar, de nos proteger, não é? Nós nunca vamos estar sozinhos. Então, essa mensagem, quando a ilusão nos fizer sentir o peso do sofrimento, nós devemos recordar que nós temos a proteção do Pai, de Deus, dos bons espíritos que nos acompanham, né? Porque todos nós vamos passar por vicissitudes, e essas vicissitudes nos pertencem, não pertencem ao outro, ao vizinho, ao irmão, ao amigo, né? Então, cada um de nós vai suportar o que é nosso. Tudo que nós passarmos é porque é nós, não é porque era para o outro, eu estou aqui, como dizem, né? No lugar errado, na hora errada. Não, nós estamos no lugar certo, na hora certa. Então, os fardos, eles são de tamanhos e formas diferentes para cada um de nós, conforme o nosso merecimento. Então, aquele que comanda, que legisla, ele tem um tipo de fardo. E, às vezes, nós sentimos inveja daqueles que estão, a nosso ver, lá no topo, ocupando cargos mais altos, né? Nós gostaríamos de estar lá, mas o fardo dele, com certeza, é muito grande também. Por exemplo, o padre, o sacerdote, ele tem um fardo diferente do legislador. O fardo de uma mãe. Imagina quantas mães visitando filhos nas prisões, filhos adoentados nos hospitais, desencarnando de diversas formas de doenças, de acidentes, não é? Uma criança, por exemplo, na mais tenra idade, que tipo de fardo teria se ela ainda não teve tempo de se equivocar, não é? Com certeza, aí são coisas de outras vidas que nós trazemos conosco. O doente desamparado sem assistência. E aqui nós não vamos falar só em termos de Estado, mas de nós assistirmos aqueles que necessitam de nós. Não esperarmos do governo que traga a assistência a todos que necessitam. Claro que os governos têm por obrigação isso, mas muitas vezes eles não cumprem suas obrigações. Então, nós não vamos esperar pelos governos estaduais, municipais, federais, né? E as mais diversas doenças que atingem a humanidade. Vamos nos auxiliar quanto a isso também. Então, por isso, é que nós devemos atender o serviço da caridade, a caridade ao semelhante, sem nunca nos sentirmos vítimas ou heróis quando efetuamos algum trabalho, né? Sem esquecer que nós somos todos irmãos. Nós vamos passar por dificuldades as mais diversas, muitas vezes semelhantes àqueles aos quais estamos ajudando, com as mesmas dores, com os mesmos sonhos. Por isso, meus amigos, suportemos com coragem o fardo das nossas obrigações. Então, não é do meio da pedra e do cascalho que surge o ouro, o diamante. Então, do meio do nosso trabalho, no bem, na caridade, nós encontraremos a verdadeira felicidade, né? Então, o fardo, quando bem suportado, com boa vontade, nascem daí as lições que precisamos para evoluir e para alcançar a vida maior, para progredirmos, caminharmos em direção ao Pai. Muitas vezes nós pensamos, e às vezes é o que nos parece,
que o mal é respeitado, goza de privilégios, é indiferente aos sofrimentos. Nos perguntamos, será que eles carregam alguma carga sobre os ombros? Claro que sim. Provavelmente viveram sob encargos mais pesados ainda que os nossos, mas que não souberam suportar esses encargos, né? Mas tenhamos a certeza de que a impunidade ela não existe. Se não sofrermos agora as consequências dos nossos equívocos, sofreremos no futuro. Então, se a dor, a lágrima nos visitar o coração, é a nossa carga que já está se fazendo menos densa, e essa carga está se convertendo em luz para a nossa ascensão. Então, virá um dia em que também esses outros passarão pelos mesmos processos regeneratórios que nós estamos passando agora. Ainda que não possamos caminhar livres com o fardo que nos pesa os ombros, vamos avançar sempre para frente, mesmo que seja milímetro por milímetro, como diz Emmanuel. Vamos nos lembrar que a cruz que o Divino Mestre carregou, ela dobrou seus ombros, mas sobre o infame do madeiril estavam as asas divinas da ressurreição para a imortalidade celestial. Então, saibamos nós também usar esse madeiril que hoje nós carregamos sobre os nossos ombros, para que possamos também evoluir e também, ao ressurgirmos no outro mundo, um mundo melhor de felicidade, de alegria, não é? Então, essa mensagem, pessoal, ela está lá no livro Cartas do Coração, do Chico Xavier e do Emmanuel. O Emmanuel sempre com mensagens lindas, não é?